Descobrir como viviam os antepassados pode contribuir para a compreensão do processo histórico de ocupação do local e da região. Em todos os lugares encontramos pessoas anônimas que ali viveram, trabalharam e deixaram sua marca pessoal, mesmo que suas experiências não tenham sido registradas nos livros de história. Entrevistar os moradores mais antigos da comunidade permite descobrir aspectos como: por que escolheram viver neste local? O que era necessário para viver neste local antigamente? Como era o acesso a outros lugares? Como era o clima, a vegetação, como era a escola? Que atividades econômicas desenvolviam? Como se divertiam? A que serviços públicos tinham acesso? Dentre outros. Com acesso mais facilitado às tecnologias digitais, podem-se realizar registros fotográficos de som, imagens e vídeo para explorarem atividades posteriores, tais como montagem de acervos, portfólios, webfólios, blogs. Coletar depoimentos e entrevistar pessoas na comunidade para compartilhar de suas experiências fazendo uso dos recursos metodológicos da história oral. Montar acervos escolares de memória oral, de objetos culturais, de utensílios domésticos, de documentos impressos. O fato de não existirem museus ou arquivos oficiais na localidade pode não constituir impedimento para o trabalho com a memória local, uma vez que não só as edificações e monumentos oficialmente catalogados e registrados fazem parte do meio ambiente histórico. A casa, a escola, o bairro, uma pequena vila, o meio rural também fazem parte da história e, como tal, podem ser tomados como objetos de estudo. Ao trabalhar com a memória individual ou coletiva, é preciso estabelecer as devidas diferenças entre esta e a história. Em estudo recente, Carreteiro e outros demonstram que, embora ambas se refiram ao estudo passado, distinguem-se na medida em que a memória vincula-se ao experimentado, o individual e ou coletivamente, reservando-se o direito de escolher mais ou menos voluntariamente, na verdade de maneira negociada, o que deseja lembrar e o que necessita esquecer, ao passo que a história precisa se preocupar não só com os usos e a manutenção das lembranças herdadas, como também, sobretudo, deve buscar as lembranças esquecidas para descrevê-las, explicá-las, questioná-las. Ainda que a memória individual ou coletiva deva ser prestigiada nos processos de ensinar e aprender história como ponto de partida para a construção do pensamento histórico, uma vez que nela se constitui a base de conhecimentos prévios dos estudantes, o ensino de história deve ter como parte essencial de suas preocupações o processo de produção das recordações, relatos e transmissões do passado, auxiliando-os a desenvolverem habilidades de pensamento e ferramentas conceituais para evitar as naturalizações deste passado e a recepção à crítica das tradições herdadas. Nessa perspectiva é necessário problematizar a memória coletiva, questionando a partir dos seguintes elementos: quem construiu essa memória? Por que ela foi preservada? Por que determinado documento ou objeto foi guardado e não outro? Nessa mesma linha de pensamento, Joaquim Prats alerta para o fato de que as fontes com as quais trabalha o historiador, e no caso as que tratamos aqui, podemos também incluir professores e estudantes, carregam marcas da subjetividade e até de uma possível falsidade, voluntária e involuntária. Isso porque os autores de fontes podem não ter a necessária liberdade do momento de produzi-las ou ainda podem estar demasiadamente comprometidos com o contexto em que estão inseridos. Do ponto de vista da abordagem didática, o estudo da história local regional requer a iniciação dos estudantes ao método de investigação histórica, de modo a compreender os processos implicados na produção desse conhecimento, o que não significa, contudo, tornar o estudante um pequeno historiador. Essa iniciação consistiria em construir com eles uma bagagem conceitual e metodológica que lhes permitisse compreender e utilizar em certo nível de complexidade os instrumentos e procedimentos básicos da produção do conhecimento histórico, sumarizados por Prats num conjunto de competências assim definidas: aprender a formular hipóteses, aprender a classificar fontes históricas, aprender a analisar fontes, aprender a analisar a credibilidade das fontes e, por último, a aprendizagem da causalidade e a iniciação da explicação histórica. O estudo da história local regional enseja, assim, o protagonismo dos estudantes na construção ativa e colaborativa de conhecimentos e a apropriação de conhecimentos metodológicos específicos que permitam explorar as fontes disponíveis. Finalizando este texto, trazemos algumas sugestões de leituras, vídeos, sites e outras referências que poderão instigar os professores a orientar o trabalho pedagógico no âmbito do tema Hora em Estudo.